Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Tem uma parte nas Escrituras que ela fala sobre o povo. Aí em Êxodo 12 ou 13, ou nos dois, fala sobre a Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito. E quando eles saem, Deus ele pede para eles um memorial, para que todos se lembrem por todas as gerações. E aí, essa é uma das festas, né? Para frente ele dá outras festas com memoriais. Interessante essa palavra memorial. Jesus também fez isso. Ele estava ceando. Ele disse assim: fazer isso em memória de mim. Ou fazer isso lembrando de mim. Interessante isso. O tanto que a gente precisa ser lembrado. O tanto que nós precisamos de coisas que nos lembrem. Então, muitas vezes, a boa vontade de se instituir uma festa, até a criação de um símbolo como uma cruz, ela teria que ter, ou teve no início, apenas a intenção de ser um símbolo, algo que me fizesse lembrar da morte de Cristo. Assim como a Páscoa, da saída de Israel do Egito, da força, do poder de Deus para tirá-los de lá, da mão da nação mais poderosa da época. Só que muitas vezes o símbolo ele vai perdendo a memória, seja porque não existe. É por isso que é importante essa orientação quando o Senhor dá sobre e quando os seus filhos perguntarem o que significa isso, e Deus falava assim com relação à Páscoa: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Ou então os pães sem fermento, o que significa isso? Foi a pressa, enfim. Então o símbolo sem a memória é apenas um símbolo, porque o que é sagrado é a memória e não o símbolo. Só que quando não existe a memória, o sagrado se torna o símbolo, como uma cruz, como uma festa da Páscoa, aonde tem um coelho, não tem sentido nenhum. Ou o Natal, que tem um Papai Noel, que também não tem sentido nenhum para o nome original, pela origem cultural do Natal, ou até da Páscoa, enfim. Então as memórias, elas são importantes. Assim como Jesus. Jesus, ele falou assim: partam o pão e bebam o vinho, para vocês lembrarem que eu morri por vocês. E se vocês esquecerem de todo o resto, lembrem que se vocês apenas lembrarem e continuarem crendo que eu sou o Cordeiro que morreu, que deu a sua vida por todos os pecados da humanidade, e você crer em mim, isso lhe será imputado como justiça e será suficiente diante de Deus naquele dia. Memórias são coisas muito preciosas e valiosas para o ser humano, para nós. Assim como, lembra quando a gente se reúne com a família, que você não vê tem um tempão, e você reúne e começa a lembrar, aí vem as boas memórias. Você lembra, você ri. Eu lembro que todas as vezes que eu me encontro com amigos da infância, é só para rir do passado. Não existe conversa nova. Nós voltamos a ser jovens.
Nós voltamos a ser crianças, voltamos a ser jovens adultos, porque nós revivemos aquelas memórias. Os pais voltam a ter os filhos pequenos, os filhos voltam a ser pequenos diante dos pais também, de acordo com as lembranças das surras, enfim, coisas que não machucam, memórias que não machucam. E é muito importante esse memorial que nós temos, mesmo sem nomear, mesmo não chamando de memorial, mas são momentos de lembrança, nos quais nós lembramos de onde nós viemos. Lembramos, numa situação espiritual, quem foi Jesus, o porquê de algumas coisas espirituais acontecendo. Então esse memorial, assim como igrejas, quando existe a anunciação das boas novas de Cristo, ali são memoriais. Assim, se eu não me engano, minha memória é péssima, sobre, acho que foi o apóstolo Paulo, que falou assim: olha, eu sei que vocês lembram, eu sei que vocês sabem, mas enquanto eu estiver por aqui, eu vou falar para que vocês não se esqueçam. Ainda mais porque naquela época era tudo oral, então tinha que ser passado de maneira oral. Só que a coisa era tão importante dos 10 mandamentos que Deus, ele escreveu numa pedra o tão importante que era perpetuar aquilo. Então os memoriais, eles nos perpetuam como pessoa, como cultura, como família, e tem um papel importantíssimo na nossa vida. No entanto, o problema é quando existem pessoas que insistem em ser memoriais de morte, memoriais de dor e de sofrimento. É quando existe uma reunião entre, às vezes é apenas um encontro, um pai, um filho, irmãos, e ao invés de ter aquele memorial, ao invés daquele memorial ser lido novamente, como esperança, como alegria, é aberto um livro negro de acusação, de julgamento, de crítica. Um livro que aquela pessoa insiste em usar como memorial de morte, que ao invés de ajuntar, separa. E esse tipo de gente tende a cair no esquecimento daqueles os quais ele faz questão de lembrar os erros. Esse tipo de gente começa a ficar sozinho, no sentido de que aquela pessoa que é o objeto da lembrança ruim e é tão atacado por aquilo, tende a se afastar e a ir embora e a não querer mais o contato. E esse memorial de morte, ele cumpre o seu papel. Ele mata relacionamento de pai com filho, de cônjuges, de irmãos. Enfim, quanto mais próximo, mais intrínseco, maior é a cobrança e a dor. Ao contrário, quando as pessoas estiverem mais longe, o interessante é que eu já ouvi uma pessoa falando assim, interessante isso, lembrei agora, mas eu me dou bem com todo mundo, mas com a minha filha eu não consigo me entender. Essa pessoa é uma pessoa muito crítica, muito que gosta do memorial da morte. E toda vez que a filha se encontrava com ele trazia morte para ela. E ele dizia assim, mas eu me dou bem com todo mundo, por quê? Eu já falei aqui várias vezes sobre isso. Porque a lei dele era flexível para todo mundo. Mas para a filha dele era o rigor da lei, da punição. E ele não podia deixar passar, porque acho que já gravei um vídeo sobre isso. A cultura moral
da minha lei, de que não interessa o que os pais fazem, os filhos têm que aceitar. Mesmo que eu tenha que esquartejar você emocionalmente, você vai ter que aceitar, porque eu sou teu pai e você me deve obediência. Essa moral cega, isso é muito perigoso. Esse memorial da morte. E eu quero te alertar sobre isso, eu quero te trazer, te fazer pensar sobre isso. Você tem sido um memorial da morte? Ou o seu memorial tem trago alegria? Vocês têm relembrado, sabe, a cultura, a origem da sua família, as bases dos valores da sua família que valem a pena manter. E não se engane, você sendo um memorial da morte, quem você insiste em matar com memórias vai se afastar de você, ao ponto de que vai te esquecer. Sabe por quê? Porque quando a lembrança vier, vai ser apenas mais um memorial da morte que você plantou com sucesso no coração dele, no coração dela. Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso. Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.